Um pouco da estrutura da célula bacteriana. Começamos aqui um quadro com a imagem de Antônio Van der Rohe, que nós já falamos na aula anterior. Esse primeiro slide mostra a célula bacteriana aqui embaixo, né, em comparação a uma célula humana, uma célula de um animal e uma célula vegetal. E ele quer retratar que, além de algumas estruturas diferentes que tem a célula bacteriana, como o flagelo, fímbria, cápsula, parede celular diferente da parede celular que tem a célula vegetal, o que mais importa nesse momento e nesse slide é chamar a atenção para a simplicidade da célula bacteriana. Essa simplicidade, ela confere ao micro-organismo, confere à bactéria, uma enorme capacidade de adaptação. E essa capacidade de adaptação permite, então, que o micro-organismo, que a bactéria, enfrente situações adversas com uma grandiosa plasticidade, né? E isso repercute certamente na relação nossa aqui, que é a relação dos micro-organismos com o hospedeiro. Nós vamos passar descrevendo a bactéria de fora para dentro. Então, começando aqui a mencionar o biofilme. O biofilme é uma estrutura extracelular, composta de peptídeo, polissacarídeo, como composição química principal junto com a água, a maioria é água, mas a estrutura mais rígida de moléculas é de peptídeos e polissacarídeos. E essa estrutura ela é tão presente, ela está presente, por exemplo, em cascos de navio, ela se forma ao longo do tempo, inclusive há medidas de redução de velocidade dos navios em função da presença de biofilme no casco do navio. Esses biofilmes também estão presentes em dutos e tanques de petróleo, levando à erosão desses dutos e tanques e, portanto, colocando em risco, né, o ambiente, porque podem, com essa erosão, permitir o extravasamento de óleo cru. E no que interessa a parte médica propriamente dito, esse biofilme pode estar presente em equipamentos médicos, como por exemplo catéteres. Esses biofilmes, sob o ponto de vista da microbiologia médica, eles têm uma importância muito grande porque embaixo do biofilme há uma população bacteriana, que é quem produz o biofilme. E essa população bacteriana tem um metabolismo, uma fisiologia distinta de uma população bacteriana que não está sob o biofilme, inclusive resistindo muito mais a biocidas e antibióticos. Dentro dessa população do biofilme, também ela não é homogênea quanto ao metabolismo. As células bacterianas postas mais na periferia do biofilme têm um metabolismo mais ativo do que aquelas que estão no meio. E essa diferença de atividade metabólica também interfere na ação de biocidas e antibióticos. Muito bem. Aqui mostro alguns micro-organismos de interesse humano que produzem biofilmes. Vejam que são micro-organismos bastante comuns, né, que vocês já escutaram falar: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, que é um coco saprófita, mas que é um oportunista. Isso vocês vão ver lá quando verem cocos gram-positivos, Staphylococcus aureus, Enterococcus cloacae, Klebsiella pneumoniae, Actinomyces israelii, Haemophilus influenza, Burkholderia cepacia. Muitos outros micro-organismos produzem biofilme. Esses, em particular, produzem biofilme e têm interesse na área da medicina. Reparem que Pseudomonas aeruginosa, Actinomyces israelii, Burkholderia cepacia são bactérias ambientais e que causam enfermidade de forma oportunista. E são bactérias, quando causam infecção, causam também um grande desafio à prática médica, porque é muito difícil tratar infecções causadas por essas bactérias, como de resto é muito difícil tratar infecções causadas por qualquer micro-organismo ambiental, porque, via de regra, eles são mais resistentes intrinsecamente aos antibióticos. Pois bem, essa é a composição, conforme eu já havia falado para vocês, a composição
dessas estruturas de biofilme. Além do biofilme, algumas bactérias formam cápsula, que vocês veem o núcleo bacteriano, a célula bacteriana e a cápsula, uma reação chamada reação de Kellogg, que se faz um entumecimento da cápsula para visualizar. E a cápsula é super importante porque ela protege a bactéria da fagocitose, que tem uma ação antifagocitária. Além disso, ela também está relacionada com a fixação, como nós vamos ver no terceiro vídeo, na terceira aula vídeo, né, dessa sequência de introdução à bacteriologia. Outra questão interessante, algumas bactérias se movimentam, e para isso elas usam, entre outras estruturas, os flagelos, né? Aqui vocês estão vendo uma bactéria com um flagelo só numa extremidade, chamada monotríquea. Vocês estão vendo aqui uma outra bactéria com um flagelo único em cada extremidade, chamada anfitríquea. Uma bactéria com um tufo de flagelos numa extremidade, chamada lofotríquea, né? Em função tríquea pelo, então um pelo, ambos pelos, um tufo de pelo, e peritríquea com pelos em todo o envoltório. Esses flagelos têm uma importância muito grande, ela permite a bactéria se movimentar, e isso dá a ela uma vantagem bastante grande. Aqui vocês estão vendo uma Escherichia coli, né? Com flagelos em todo o seu entorno, portanto peritríquea, e aqui vocês estão vendo um Helicobacter pylori com flagelos apenas numa extremidade. E essa figura aqui em cima mostra que numa situação de equilíbrio, né, as bactérias permanecem onde estão. Aqui vocês veem um cultivo líquido de micro-organismos e aqui uma estrutura semelhante a um tubo invertido, né, com um caldo que é absolutamente inerte, nem atrai, nem repele. Quando você coloca um atrativo, digamos que você põe um nutriente que é de interesse da bactéria para fazer o seu metabolismo, ela utiliza o flagelo para arrumar a esse tubo, né, e fazer o seu metabolismo. Por outro lado, se você coloca aqui um agente repelente, digamos, você coloca um biocida, essas bactérias utilizam a mesma estrutura de flagelo para se evadir desse ambiente adverso. Alguns micro-organismos não têm flagelo propriamente dito, mas têm um filamento interno chamado filamento axial, que também, por um mecanismo de contração e distensão, permite que as bactérias se movimentem. Esse é o caso da Leptospira, né, e o caso dos treponemas. O treponema pálido e a Leptospira interrogans, que são agentes etiológicos importantes de enfermidades infecciosas. Outra estrutura externa às bactérias que estão presentes em bactérias gram-negativas são as fímbrias e pili. A fímbria são apêndices que são semelhantes a pelos, né, mais curtos que o flagelo, e estão relacionados à adesividade. Permite a bactéria se fixar, e a fixação dos micro-organismos é fundamental para que eles possam se multiplicar. Primeiro eles têm que se fixar para depois fazer uma população bacteriana. E a pili, ou pilus, né, unem células bacterianas para transferência de DNA. Isso é fundamental porque isso permite uma troca de genoma entre bactérias, não apenas a partir da reprodução da sua gênese, mas dentro da população bacteriana, uma intensa troca genética que pode transmitir fatores de virulência, pode transmitir resistência a antibiótico de uma bactéria para outra. Aí vocês estão vendo então as fímbrias, né, mais finas do que os flagelos e em maior quantidade também que os flagelos. E aqui vocês estão vendo a pili de conjugação entre duas Escherichia coli, né, uma estrutura que permite a passagem de informação genética através de plasmídio, que a gente vai descrever mais adiante. Parede celular, a maioria das bactérias tem parede celular, que é uma estrutura rígida, responsável pela forma e por proteger a membrana celular e o seu interior da pressão osmótica, né, que dentro da bactéria é muito maior que fora. E é super importante porque, como a parede celular das bactérias é uma estrutura ausente na célula humana, ela é um alvo bastante interessante para antibióticos. De fato, o primeiro antibiótico desenvolvido, a penicilina, atua justamente na inibição da síntese parede celular.
As bactérias podem ser divididas em dois grandes grupos, bactérias gram-positivas e gram-negativas. As gram-positivas têm uma estrutura de peptídeo glicano na parede, essa estrutura em azul bastante espessa, enquanto as bactérias gram-negativas têm essa estrutura bastante mais estreita, bastante mais reduzida. Entretanto, as bactérias gram-negativas têm uma membrana externa. Isso confere a ela propriedades bastante interessantes, como resistência aos antibióticos. Essa membrana ela é por si só tóxica, como nós vamos ver também na terceira videoaula desse bloco. Aqui vocês veem, então, as bactérias gram-positivas e gram-negativas, a sua diferença. Essa diferença, vocês estão vendo colorações diferentes, porque essa coloração de Gram, ela é muito utilizada na prática médica, ela é um primeiro passo para o diagnóstico, nós vamos também abordar isso em mais detalhes, mas o certo é que as bactérias gram-negativas conseguem reter o corante inicial, que é um cristal de violeta, não se descoram com álcool cetona, enquanto as bactérias gram-negativas sim se descorem álcool cetona e se coram com o contracorante, que seria a safranina ou fucsina diluída. Isso confere, então, uma diferença bastante clássica. As bactérias gram-positivas são azuis, né, ou azuladas ou roxas, e as bactérias gram-negativas são pink, né, são violáceas. Essa diferença não é apenas uma diferença de cor, essa diferença determina saber que as bactérias gram-positivas têm esse tipo de estrutura, esse tipo de parede, as bactérias gram-negativas têm esse tipo de estrutura e uma membrana externa que as envolve, e é extremamente importante sob o ponto de vista de um início de um tratamento ainda sem um diagnóstico definitivo. Aqui mais um exemplo de bactérias gram-positivas, Staphylococcus e Streptococcus, que vocês vão ver também numa aula em particular. Bactérias gram-negativas, Escherichia coli e Neisseria meningitidis. Aqui vocês estão vendo neutrófilos com Neisseria meningitidis fagocitadas. Aqui vocês estão vendo Escherichia coli dispersa em algum material clínico. Algumas bactérias não têm parede, né? Algumas bactérias, como o Mycobacterium, o Mycoplasma, por exemplo, não tem parede, né? E algumas bactérias, como o Mycobacterium, de uma maneira geral, o Mycobacterium lepre, o Mycobacterium tuberculose, todas as micobactérias têm uma parede estruturalmente diferente, que nós vamos ver também em detalhe na aula de tuberculose. Adiante da parede, já entrando dentro da bactéria, nós temos uma membrana plasmática que tem alguma similaridade com a membrana plasmática das células eucariotas, é responsável por influxo e efluxo de substâncias, ali se digere alguns nutrientes e também é o local de geração de energia onde se faz respiração, né? Ali estão as enzimas oxidase e redutase, que na célula eucariota está na mitocôndria, na célula procariota estão na membrana plasmática. Aqui os ribossomos, como eu disse a vocês, estão soltos no citoplasma, eles têm uma grande unidade e uma grande subunidade e uma pequena subunidade. Quando estão juntos, sedimentam em coeficientes diferentes, a subunidade menor em 30 Svedberg, que é o coeficiente de sedimentação, a maior em 50 Svedberg, e quando estão juntos, elas sedimentam em 70 Svedberg. Outra coisa importante nesse aspecto é que os ribossomos têm enzimas ribossomais diferentes daquelas que nós encontramos na célula eucariota e, portanto, passam a ser também um bom alvo de antibióticos, como, por exemplo, aminoglicosídeos, macrolídeos, etc. Uma outra estrutura extremamente interessante nas bactérias são os esporos, né? Algumas bactérias formam esporos, que é uma estrutura extremamente resistente que permite a bactéria resistir por milênios, né? Tem se encontrado esporos de bactéria em âmbar que data da época pré-histórica, portanto, são estruturas muito, muito resistentes e que necessitam, quando se vai fazer, por exemplo, um controle de crescimento, necessitam de formas de controle bastante eficazes. Algumas bactérias importantes que causam infecções em seres humanos, como o Clostridium, têm
a propriedade de formar esporos. Então, o resumo dessa videoaula: as células bacterianas são células simples e por isso lhes permite uma plasticidade e uma fácil adaptação. Elas formam um biofilme que lhes confere resistência a biocidas e antibióticos e estão relacionados à adesão, inclusive equipamentos médicos. Algumas dessas bactérias que causam enfermidade em seres humanos produzem cápsula, isso lhes confere uma propriedade antifagocitária. Portanto, se evadem do sistema imune e também lhe dão uma propriedade de adesividade. Alguns micro-organismos, algumas bactérias têm flagelo, que lhe dá vantagem de movimento, outras têm filamento axial, que funciona também favorecendo o movimento. Algumas bactérias têm fímbrias, que também lhe conferem propriedade de adesividade. As bactérias podem trocar informação genética através de pilos, e isso me refiro às bactérias gram-negativas, particularmente. A parede celular é uma estrutura extremamente importante, diferencia as bactérias em gram-positivas e gram-negativas, e mais do que isso, diferencia também quais antibióticos e que forma podem atuar contra as bactérias. Nós vamos ver isso oportunamente. As bactérias têm membrana plasmática, com alguma similaridade com a membrana eucariota, portanto é um alvo de antibiótico bastante mais restrito que aqueles que atuam em outras estruturas, como parede e enzimas ribossomais. E na membrana plasmática ocorrem não apenas os processos naturais de transporte, mas também a respiração celular e digestão de alguns nutrientes. Os ribossomos não estão numa estrutura com retículo endoplasmático, estão soltos dispersos no citoplasma bacteriano e são compostos por enzimas ribossomais que são diferentes daquelas encontradas nos nossos ribossomos e, portanto, passam a ser também um alvo de antibióticos. E, finalmente, as bactérias, algumas bactérias, como o Clostridium, produzem esporos, que é uma forma de resistência bastante grande. Bem, isso era o que nós tínhamos nessa videoaula, e ela vai já estar depositada desde sexta-feira, e eu espero que vocês, caso tenham alguma dúvida, recorram ao fórum, recorram às referências bibliográficas que eu sugeri, e assim a gente encerra essa videoaula aqui e vamos logo em seguida apresentar a videoaula de fisiologia. Até mais.